noite! O nosso programa Naturalmente está no ar. Você sabe o que é interdição? Hoje no nosso programa vamos falar sobre esse assunto. Você de casa, como sempre, pode e deve participar conosco. Mande suas dúvidas, perguntas no nosso WhatsApp 99828 1238. Nós vamos ter uma visão jurídica e médica sobre esse tema que é muito polêmico. Então, não saia daí que o Naturalmente está no ar. Vamos começar o nosso programa de hoje de forma diferente. Queremos agradecer o nosso patrocinador Greenhouse Senior, que esteve conosco nessa temporada. E você, vai viajar? Pode viajar tranquilo. Nós cuidamos de quem você ama. O Greenhouse Senior é um residencial spa especializado em hóspedes com Alzheimer e tem uma modalidade temporária. Agora que nós temos o Carnaval, Natal, Ano Novo, feriados 2019, ligue lá e agende uma visita. 30 31 42 39. E como eu falei com vocês, o programa de hoje nós vamos falar sobre interdição. Você sabe qual é a necessidade de se falar desse tema? Esse tema já foi âmbito de conversas familiares. Para falar desse tema, nós trouxemos aqui no nosso programa Naturalmente o Dr. Tíeres Gomes Silva, especialista em Direito Civil e de Família, que vai falar conosco sobre a visão jurídica desse tema, e o Dr. Rafael Terra, geriatra, que também vai nos dar uma visão diferenciada na visão médica e responder as suas perguntas aí de casa. Mande no nosso WhatsApp 99828 1238. Rafael, Tíeres, sejam bem-vindos ao nosso programa. Boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Doutor Tíeres, fale conosco o que é interdição, né? Nós tivemos hoje várias perguntas no WhatsApp do programa Naturalmente e sempre as pessoas não sabem o que é interdição, têm uma visão pejorativa, como se a pessoa quisesse tirar o poder do pai, da mãe. O que é interdição? Infelizmente, ainda há essa ideia de que a interdição é um instrumento ou um meio de passar a perna em alguém. Mas, na verdade, isso, se mal utilizado, como tudo na vida, né? Mal utilizado, acontece isso. Na verdade, interdição é um processo judicial que visa proteger aquelas pessoas que perdem o discernimento e não conseguem mais gerir os atos da vida civil. Então, a finalidade basilar do processo de interdição é isso aí. E na visão médica, doutor Rafael, como é encarado, como é visível a necessidade dessa interdição? Os pacientes que, por algum motivo, alguma doença, venham a perder a capacidade de gerir bem as pessoas, de atos da vida pública, de escolher e optar pelas coisas que eles estão precisando fazer no momento, eles precisam de alguém para ajudar a eles a decidir. E dessa forma a gente vai fazer um relatório médico especificando o que está acontecendo, quais são as necessidades, o que o paciente está realmente precisando, qual a ajuda que ele precisa pelo problema que ele tem de doença, para poder o advogado e o juiz decidirem a melhor forma de fazer isso aí. Muitas vezes, a maioria das vezes, vai ser compartilhado. Então, o paciente, junto com os familiares, vão estar trabalhando em conjunto e decidindo em conjunto. Mas aí ele vai ter um respaldo, ele vai ter um alicerce ali para poder decidir. E vai ficar mais difícil ele ser enganado no dia a dia, que acontece muito com os idosos que estão com problemas de discernimento. E algumas vezes, quando o paciente não tem condição nenhuma de expressar, de falar nada, aí a pessoa realmente vai ter que decidir por ele. O doutor Rafael, ele falou sobre compartilhada. Como que é a questão da interdição compartilhada? Nós temos uma pergunta aqui de um ouvinte do nosso canal. Ela pergunta o seguinte: como faço? Somos 3 filhos. É possível compartilhar essa interdição, assim como é realizado com crianças? A analogia foi pertinente e hoje, após a lei da inclusão, a partir de 2015, há uma nova tendência permitindo, sim,
o compartilhamento, ou a guarda compartilhada de um idoso, tal qual acontece com a criança. Então, trouxeram o Instituto para cá, para o idoso, e é possível. Por exemplo, se tiverem 2 filhos, um pode cuidar da área de saúde e o outro pode cuidar da parte de negócios, a parte financeira, por exemplo. Porque às vezes as pessoas elas acham assim, se interdição vai ser apenas um filho, e onde que ficaria o direito e os deveres também, né, dos outros filhos? Na verdade, o que a justiça mais olha é o idoso, é o interesse do idoso, é o bem-estar do idoso, que inclusive é sujeito de proteção do Estatuto do Idoso, que tem uma série de normas protetivas. Então, quando se há 3 filhos, por exemplo, que querem proteger, que bom. Que normalmente é o contrário, né? O idoso costuma ficar só, não tem nenhum filho, nenhum parente, nem ninguém para poder ajudar. Então, se tem 3, sancionar do contrário, né? Se tem 3, em tese, não há nenhum empecilho. Ao contrário, principalmente se está tratando de filhos, né? Então, a Justiça vai analisar, e o papel do médico no processo de interdição hoje ganhou uma relevância muito grande. Por quê? Aquela interdição em que tirava a totalidade de direitos, de autonomia do idoso, não existe mais. A tônica hoje é ser algo assim, mais ou menos cirúrgico. O juiz vai ver exatamente em qual ponto, qual assunto, qual tema que o idoso precisa ser interditado, porque deve prevalecer a autonomia de vontade dela. Gente, você aí de casa pode continuar mandando as suas perguntas. Esse tema é um tema polêmico, né? Quando eu decidi encerrar a nossa temporada do programa Naturalmente com esse tema, as pessoas estão mandando muitas perguntas, e tem uma pergunta aqui agora para os dois, tá? A pergunta é da senhora Aparecida. Ela pergunta para o doutor Rafael: Alzheimer tem cura? E para o doutor Tires: por que não consegui até hoje a interdição? O meu esposo tem Alzheimer. Doutor Rafael, Alzheimer tem cura? Infelizmente, a gente ainda não descobriu a cura do Alzheimer, mas existe tratamento e tem como a gente retardar e estabilizar muito bem a doença. Eu, por exemplo, tenho alguns pacientes que têm um quadro de Alzheimer, só que eles têm total, apesar de ter problemas de memória recente, eles decidem o que querem fazer, ele tem condição de fazer um documento, de atuar como pessoa civil e fazer o que tem que fazer mesmo. Ele pode decidir, inclusive, fazer um testamento, por exemplo. Se ele quiser fazer um testamento, ele tem condição de fazer isso. Porque, apesar dele estar com o quadro inicial, ele só tem um problema de memória recente, mas o resto é preservado. Mas no caso dela parece que não é recente, porque ela perguntou para o doutor Tires por que ela não conseguiu até hoje. Aparecida, se você estiver nos assistindo, envie para a gente aqui no nosso WhatsApp há quanto tempo você começou esse processo de interdição, que tem várias pessoas aqui que também querem saber, falando que demora muito, falando que desiste, falando que faz de outras vias porque a justiça é demorada. Mas voltando à pergunta da senhora Aparecida, por que demora tanto tempo? E ela não conseguiu até hoje. Aparecida, eu sinto muito não conseguir te dar essa resposta agora, porque cada caso é um caso. E a justiça, como você bem disse, é naturalmente lenta. Naturalmente. Então, naturalmente lenta. Então, cada processo. Eu, por exemplo, eu tenho um processo agora em março, já consegui a curatela provisória, já foi feita a perícia e falta agora praticamente chegar à sentença. Então, o tempo na justiça é relativo. 6, 7 meses para mim foi super rápido. Mas um processo, qualquer que seja o processo, é difícil entrar com um processo na justiça e demorar menos que 2 anos. Então tem que ver qual que é o tempo dela e se eventualmente passar o número do processo, a gente poderia dar uma olhadinha para ver em que fase se encontra. Porque o processo tem várias fases. Outra pergunta aqui. A interdição é uma regra? E o que acontece quando a pessoa é interditada judicialmente? A interdição não é uma regra, ela é uma exceção, porque ela cesseia, ou ela tira toda a autonomia da pessoa. Como eu já disse anteriormente, hoje a tendência é deixar que a pessoa se realize na plenitude, na medida do possível. É lógico que a interdição, a finalidade dela principal é para que o curador, ele cuide das questões negociais e questões patrimoniais, de modo que as questões existenciais, na medida do possível, doutor, depende aí do estado de saúde,
ela mantém essa autonomia. Por isso que a interdição não é a regra, é a exceção. Doutor Rafael, pegando um gancho nessa pergunta, tem uma pergunta aqui, o seguinte: quais as doenças que são mais, entre aspas, né? A pessoa falou mais passíveis, mas entre aspas, fáceis de se conseguir interdição de um idoso ou de um sujeito mesmo, de um adulto? Porque interdição, gente, não é só para idoso, né? Pode ser um adulto que esteja incapaz. Quais são essas doenças? As doenças mais neurológicas, né? Então, você vai pensar em caso de esquizofrenia avançado, já evoluiu, caso demencial, sequelas de AVC, de acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico, esclerose lateral amiotrófica, as doenças neurológicas que levam a pessoa a perder a capacidade de ter autonomia e independência. Então, perder a capacidade de decidir como ela pode fazer, o que ela quer fazer e por que ela quer fazer. Entendi. Doutor Thierry, tem uma pergunta aqui: quais são as atribuições do curador e se existe uma fiscalização nesse processo de interdição? Só aproveitando aí a sua colocação anterior, você disse que a questão pode ser com idoso ou não. Existe hoje, que até com uma certa frequência, você fazer interdição de pessoas, de drogadictos, pessoas que mexem com droga, ou que bebem muito, não conseguem controlar, e também das pessoas pródigas. Pródigo não é aquele da Bíblia que retornou para casa. Pródigo é aquele que gasta sem controle. Então, pega qualquer dinheiro então, e gasta. Pessoa que gasta muito então, pode você ser vê que nesse caso, o curador, vai ser uma curatela provisória, vai durar enquanto essa pessoa não tiver esse controle, enquanto a pessoa, por exemplo, fizer uso de bebida ou de droga. Assim que passar por um estabelecimento e houver a cura, ele retoma esses direitos. Então, não é só para o idoso. O idoso, como o doutor Rafael disse, depende dessa capacidade de discernir e de cuidar dos atos da vida civil ou não, né? Independentemente da doença. Se a pessoa não tiver condições, o médico vai avaliar e aí vai definir se pode ou não. Agora, com relação a quais as obrigações do curador, né? O curador, como a curatela ou a interdição não é a regra, ela é a exceção, em princípio, ele vai cuidar principalmente das questões relacionadas a patrimônio e atos negociais. Então, se vai comprar um carro, vai vender uma casa, né? Se vai gerir o dinheiro, a pessoa não tem condições, a função primordial é essa. Agora, é óbvio que dependendo do estado em que se encontra o idoso, no caso, o curador ele tem a obrigação de prover todas as necessidades desse idoso, dessa pessoa, do curatelado. Então, por exemplo, levar ao médico, colocar numa instituição, acompanhar tudo, a função dele é essa. E a obrigação principal, que normalmente quem cuida de dinheiro alheio é prestar conta. E essa prestação de conta normalmente ocorre a cada 2 anos, né? E hoje, com essa lei de inclusão, foi reduzida para 1 ano e sempre quando o juiz ou o promotor exigir. Doutor Rafael, quando a pessoa começa num processo, né, de demencial, por exemplo, começa primeiro com comprometimento cognitivo leve, o CCL, e aí no decorrer vai se tornando uma demência. Todos nós sabemos que o Alzheimer é a demência mais famosa, mas existem outros tipos de demências, né? Como que é para esse filho que está vendo o pai perder a memória, perder a autonomia? Ele precisa de um tempo para que no seu processo de avaliação você conclua isso? Como que é isso para você, pensando na interdição? A interdição, ela tem a questão do direito e do dever. Então, a responsabilidade é muito grande. Então, quando o paciente está começando o quadro demencial, não é o momento ideal de pensar nisso, não. É o momento de se levar o pai a fazer uma procuração no cartório, ajudar ele nos momentos, levar ele, incentivar ele a fazer o máximo que ele conseguir. Eu não estou conseguindo mais assinar, mas eu consigo escolher, eu consigo decidir. A gente troca a identidade para digital. Então, existem várias outras coisas que você pode fazer antes de partir para uma interdição, que é uma coisa muito... a responsabilidade é muito grande e dá muito trabalho. É isso mesmo.
essa questão de temporalidade da doença e do direito? Porque eu, como responsável técnica de um residencial de idoso, como especialista em neuropsicologia, trabalho com essa questão, né, das demências. Existe a demência, por exemplo, a demência alcoólica, demência vascular, demência frontotemporal, né? Então, existe N tipos de demências e, em algumas situações, a pessoa está ali com a cognição preservada e chega para um profissional, né, do Tribunal de Justiça para fazer uma avaliação e às vezes a pessoa chega, não, tá ótimo, porque está medicado, está fazendo esse acompanhamento. E como que é essa questão do direito? Porque essa questão, às vezes, eu, enquanto com a visão da saúde, eu vejo às vezes que é falha, doutor Tires. Quando chega, assim, por exemplo, do Tribunal da Justiça, ou um psicólogo, ou uma pessoa ali do serviço social vai fazer essa avaliação e ficou ali com o idoso 1 hora e não teve essa avaliação satisfatória para a interdição ou a semi-interdição. Como que é isso? Pode ser resolvido de outra forma? Porque eu tenho várias perguntas aqui, as pessoas falando, olha, não dá conta, não dá... teve uma história, depois eu vou contar, de um pai que tem demência frontotemporal. Eu também vou falar o que é demência frontotemporal para configurar esse caso. Mas como que pode ser feito para melhorar essa situação com a visão da parte jurídica? Mas a sua colocação no sentido de que pode dar margem para que alguém interesseiro medicar e dopar e chegar lá e dizer que a pessoa não tem discernimento quando na verdade tem, é isso? É os dois lados, né? É tanto a parte jurídica, quando a pessoa tem, é constatado em avaliação neuropsicológica, é constatado em avaliação do geriatra, do neurologista, é constatado durante um percurso. Não adianta a pessoa, vou interditar, e vai lá e faz uma avaliação neuropsicológica. É constatado. E a família tem toda essa documentação, chega lá, só que a pessoa faz acompanhamento, ela vai estar bem. E o oposto também. Tem gente que a pessoa está ali, está totalmente saudável e o oposto. A pessoa tomou a medicação ou deixou de tomar, né? Sua pergunta é bastante pertinente, principalmente nessa nova tendência, a partir de 2015, que eu disse, da lei de inclusão, em que a interdição e a curatela passam a ser exceção e não a regra. Então, hoje, o juiz, a vara por onde tramita o processo, o juiz ele é muito criterioso. Primeiro, para você entrar com o processo, você tem que juntar um monte de documento de quem tá pretendendo ser o curador para mostrar para o juiz a idoneidade dele. Segundo, tem que apresentar um laudo inicial do médico, né, atestando que aquela pessoa não detém condições, não detém discernimento. No segundo momento, o juiz ele faz uma entrevista pessoal, isso também está na nova lei, para que o juiz sinta a pessoa e pergunta a questão da temporalidade, que dia que é hoje, quem é o presidente do Brasil, né? Passado isso aí, se a pessoa não tem um advogado, o juiz nomeia para ele um defensor público, que é um curador, a gente chama de curador especial, né? Para que ele possa atuar e olhar o lado da pessoa que está sendo do curatelado. E depois disso ainda se nomeia um perito, que também é um médico, que seria o perito judicial, onde são apresentados quesitos de um lado e de outro, para que esse perito, que é o perito médico, ele possa trazer para o processo a realidade daquela situação. Então, são várias fases, várias camadas difíceis de serem transpostas. Mas ainda assim, dificilmente, né? Porque não tem como. O que aconteceu, aí eu queria falar agora com o doutor Rafael, teve algumas perguntas, teve até algumas que se repetiram, falando o seguinte, é que um filho concorda e outro não, acha que está deixando de dar medicação, essa questão assim aí já entra no âmbito muito dessa empatia familiar, dessa rede de cuidados. Enquanto um perito ali da justiça, um perito particular, que ambas as partes podem solicitar também, né, para fazer a contraposição, qual que é esse olhar desse perito? Qual que é o seu olhar como médico, como geriatra, que chegou um paciente lá para você, o filho falou, olha, trouxe meu pai aqui, que ele está com Alzheimer, não tá... Qual que é esse olhar seu? Qual que é o trâmite que você faz? O olhar do perito e o olhar do médico é um olhar imparcial. Um olhar em que ele vai estar avaliando o paciente como um todo, vai estar avaliando os documentos que vão estar nos autos, se ele for o perito judicial. Se ele for o médico do paciente, ele vai estar avaliando o paciente como um todo, a história toda dele durante o consultório, o percurso dele no tratamento da doença, o que ele está usando de medicação.
e quais são as reais necessidades dele. E a partir daí você consegue descrever com clareza e objetividade o que o paciente precisa, porque isso que é importante para o juiz e isso que é importante para a justiça. Então, você escrevendo o que ele precisa, e quanto mais claro o médico do paciente escreve o que ele precisa, vai ser mais fácil para o perito também entender e descrever. E os dois têm que ser imparcial e ter o foco apenas no paciente e realmente no que está acontecendo. E não em questões familiares ou questões ou vontade de um ou vontade de outro. Só um adendo aqui, complementando o que o doutor Rafael disse, hoje também se busca a equipe multidisciplinar, porque aí diversifica bastante os profissionais para se chegar a essa verdade real ou imparcial, como o doutor Rafael disse. Quando se fala assim, equipe multidisciplinar, é realizada a avaliação neuropsicológica, né? Eu faço toda semana avaliação nessa busca de identificação, primeiro, de qual é a demência, porque já chegam 99,9%. Meu pai e minha mãe têm Alzheimer, e muitas das vezes não é Alzheimer, é uma demência, é degenerativa, mas não é Alzheimer. Segundo, tem a questão de uma pessoa ali da parte de assistência social para ver o convívio familiar. Em algumas situações, uma fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, que o idoso já está fazendo esse acompanhamento, o médico geriatra, o médico neurologista. Então, é uma rede multidisciplinar para se buscar essa conclusão. E são várias pessoas, né? Então, não tem como ficar, não. Todos falaram a mesma coisa, mas eu continuo com a razão. É o que às vezes sempre acontece. Eu tenho uma pergunta aqui de uma senhora, ela pediu para não se identificar. Ela é mãe e tem 3 filhos, né? E ela tem a mãe, que mora com ela e com os 3 filhos, ela cuida de todos. Tem um irmão que não ajuda. E ela tentou agora fazer esse processo, não está conseguindo, porque o irmão, durante o tempo da vida dela toda, ela contou até a história, os filhos pequenos, ela cuidava da mãe e o irmão sumiu. Aí agora os filhos estão maiores, ela precisa fazer essa interdição, que está ficando mais difícil, e o irmão apareceu para dar trabalho, para falar que não. E a justiça vai dar esse direito, entre aspas, do mesmo jeito para os 2 filhos. Aí a pergunta, doutor, é igual o pai e mãe quando briga pela guarda do filho? Os filhos vão ter esse mesmo direito equiparado ou não? Por ela ter esse cuidado por mais tempo da mãe? E a pergunta dela é essa. Será que não seria o oposto? Que ela teria prioridade? O processo, tudo é carreado para o processo. As partes que têm interesse, mesmo que não estão no processo, querem entrar, levam as suas questões. Agora, diante de toda essa avaliação documental, médica, o histórico que é feito pela equipe multidisciplinar, o juiz vai ter critério, vai perceber qual daqueles que tem melhor condições de criar, de cuidar o seu cuidador dessa pessoa. Se for mais de um, e se realmente tiverem mais ou menos no mesmo nível, como 2 filhos, por exemplo, aí o juiz pode até deferir essa curatela compartilhada. Mas ele vai olhar, antes de tudo, o interesse da pessoa que está sendo interditada. Doutor Rafael, responde para a gente aqui o que é demência alcoólica. A demência alcoólica, ela é um quadro demencial como qualquer outro, que a pessoa começa a perder a capacidade de discernimento e perde algumas funções cognitivas, mas ela é causada pelo excesso e abuso do álcool durante a vida toda. E aí tem déficit de vitaminas, tem uma série de coisas específicas do quadro demencial alcoólico e que você pode estar atuando para conseguir melhorar essa qualidade de vida. Mas também é um quadro crônico degenerativo, normalmente irreversível e que tem sequelas, né? O que é demência frontotemporal? A demência frontotemporal é uma demência que ela fica na região mais frontal aqui, temporal, em que no início do quadro, normalmente a pessoa não perde muita capacidade de memória recente, mas ela começa a perder, ele tem uma desinibição frontal, como se aqui na frente da cabeça da gente tivesse um freio, e o freio não deixa eu fazer o que eu não posso fazer. Isso. Então, a pessoa que começa com a demência frontotemporal, por exemplo, eu já tive um paciente que era padre e professor. E aí ele começou a ver decote, ver a menina de outra forma. Só que não era porque ele estava querendo fazer isso, é porque ele estava com problema. Até descobrir isso e até fazer o diagnóstico e conseguir recuperar emprego, ajustar as coisas,
Deu muito complicado. trabalho. Gente, você aí de casa tem um objetivo, porque eu perguntei para o Dr. Rafael sobre essas duas demências. São mais de 400 demências, infelizmente o nosso tempo é curto, mas eu teve muita pergunta aqui, referente principalmente sobre demência frontotemporal. Eu, enquanto neuropsicóloga, posso explicar para você de uma forma bem simples. É o filtro, não tem o filtro para filtrar a água, é o filtro do seu cérebro, dos seus comportamentos. Então, na demência frontotemporal, você perde esse filtro. Então, você fala o que você não falaria antes, você faz o que você não teria capacidade de fazer, que está fora da sua personalidade. Isso é uma demência, é tão grave quanto o Alzheimer, eu julgo que seria até mais, porque você coloca a pessoa em risco. A demência frontotemporal coloca a pessoa em risco, a pessoa, por exemplo, vai pegar em alguém na rua sem querer, levado pela doença, e que fique claro também que essa doença, ela precisa ser diagnosticada, tem comportamentos, não é a pessoa também vai utilizar a doença para isso, não é isso, né? Então, que as pessoas, elas têm que ter consciência que cada demência, cada doença, ela tem uma medicação específica, né? Claro. Gente, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim, tá? Tem alguns minutinhos ainda, eu vou utilizar esses minutos para agradecer a Rede Super de Televisão por abrir as portas para o nosso programa naturalmente. Vou agradecer aos nossos parceiros que apostaram nesse programa, apostaram nesse objetivo, quero estar aqui falando com vocês. Você que está aí de casa, que sempre manda perguntas, que participou, que pergunta quando vai ser, quando vai voltar. Nós vamos voltar o ano que vem, mas nos acompanhe no nosso canal no YouTube, Naturalmente com Edinalva Borges. Aos nossos patrocinadores, a Greenhouse Sênior, Greenhouse Centro-Dia para o Idoso, Instituto de Saúde Física e Mental Edinalva Borges, na pessoa do nosso sócio, presidente, Dr. Tíeres Gomes, que está aqui conosco. Muito obrigada por acreditar em mim enquanto profissional, por acreditar no nosso programa. Muito obrigada, Dr. Rafael Terra, que é o nosso responsável técnico na parte de saúde, na parte de medicina das duas Greenhouse, tanto da Centro-Dia quanto da Greenhouse Sênior. E eu queria te pedir para assistir esse programa novamente. Na quinta-feira é nossa última reprise. E te pedir para que não esqueça o nosso Naturalmente e te desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que o nosso programa Naturalmente possa ter feito diferença na sua vida nesses 3 meses, por ter acreditado em mim, enquanto neuropsicóloga, enquanto apresentadora. Muito obrigada a vocês dois. Muito obrigado, rapazes que estão aí atrás das câmeras. Muito obrigado, diretor. Muito obrigado, o nosso produtor, Gabriel. Muito obrigado a Ana Paula, minha assistente, né? Minha esposa que está comigo correndo para baixo, para cima. Muito obrigada à equipe do Instituto Edinalva Borges. Feliz Ano Novo, Feliz Natal. Até o ano que vem, naturalmente, com Edinalva Borges e com vocês. Muito obrigado. Até 2020.